Chegou a hora do capítulo final dessa decisão de oitavas de final, é verdade, de Copa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras. Agora, no Allianz Parque, o rubro-negro carioca tenta confirmar uma classificação que ele, querendo ou não, encaminhou no jogo de ida dessas oitavas de final. O Palmeiras, por sua vez, é muito diferente quando joga em casa e nessa partida ele vai ser ainda mais diferente. Eu vou te explicar nesse vídeo como o Palmeiras deve vir jogar diferente, como o Flamengo vai estar escalado e por que o Tite pensou nessa escalação. E a gente vai juntos abordar aqui os componentes táticos que devem marcar essa partida. Lembra você que se você curte tática, vale a pena se tornar membro do canal para escutar os meus comentários táticos durante esse jogo e todos os outros jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil e etc. Então, membros do canal contribuem com R$5 por mês e têm acesso aos meus comentários táticos ao vivo via WhatsApp. Então basta você se tornar membro e na aba Comunidade ver lá a mensagem exclusiva aos membros com o link desse canal de WhatsApp. Vem para esse time para a gente falar sobre tática sem tatiquez. Na partida anterior eu já tinha dito para vocês que o Palmeiras é muito diferente quando joga fora do Allianz. Isso foi confirmado naquele jogo, aspas, covarde do Palmeiras, como muita gente classificou. Aquilo, gente, era absolutamente esperado. O que o Abel Ferreira não esperava era sofrer 2 gols, né? Ele jogou para tentar levar o jogo para o Allianz. De certa forma, acabou levando, porque poderia ter sido mais. Fato é que esse time do Palmeiras joga completamente diferente quando está em casa. Ele finaliza muito mais, como você pode ver, 17,5 contra 14 em média. Ele cruza muito mais bolas na área. Atenção, o Flamengo tem sofrido muitos gols de cabeça. Vai enfrentar um time que vai abusar das inversões naquele gramado rápido, gramado entre aspas, rápido, que coloca a bola para rodar muito rápido. Então, o time que vai inverter muita bola e vai fazer muito cruzamento, quase 22 contra 15 nos jogos fora de casa. Um time que toca muito mais na área, porque tem essa profundidade de inversão em inversão, de cruzamento em cruzamento. É um time que tem muito mais infiltração na área adversária, quase 20,5 vezes contra 13,8. Olha como muito mais. E é um time que marca muito mais alto, até aproveitando as dificuldades do adversário no terreno. Então o Palmeiras deve marcar pressão alto, uma pressão individual, possivelmente, para fazer o Flamengo jogar longo. Notem como que é o número de passes trocados pelo adversário do Palmeiras durante a sua construção é mais baixo nos jogos em casa do que fora. Ou seja, é um time que concede menos passes ao adversário quando joga em casa durante a sua construção. Muito menos, né? 6,5 contra 8. E é um time que sofre menos finalização quando joga fora de casa. Eu coloquei graficamente aí para vocês verem como a área em azul mostra os dados em casa e a área verde mostra os dados fora de casa. É muita diferença. Você vai falar, todo time é assim. Não é bem assim, gente. Quando a gente compara com o Flamengo, que é esse quadrinho do lado, você pode muito facilmente notar que não é bem assim. O Flamengo é um time muito mais equilibrado com relação à quantidade de ações que ele executa dentro ou fora de casa. Palmeiras, apesar de ser um time de investimento muito semelhante ao do Flamengo, não faz esse jeito mais uniforme de jogar. Ele procura realmente jogar muito pragmaticamente e é um time, sim, conservador, muito mais conservador do que o Flamengo. E olha que a torcida do Flamengo reclama pra caramba sobre ser conservador. Bom, vamos falar sobre escalações. Pessoal, esqueci de pedir o like para vocês. O like é muito importante. Esse vídeo às 20 horas vai sumir do mapa. Então, se você curte esse conteúdo, deixa o teu like, mas deixa rápido esse like, porque senão vai passar esse jogo e muita gente não vai ter visto e meu trabalho vai ter ido pro saco, tá bom? Vamos lá. Quando a gente olha o que o Palmeiras levou a campo contra o Flamengo, a gente vê que foi um time ali que teve, durante a sua construção, o Giai junto com o Vitor Reis e o Gomes, teve o Richard Rios aberto,
teve o Rony na frente, entrou o Caio Paulista. Quando a gente vai para o jogo contra o Inter, a gente vê que foram 6 jogadores iguais. O Giai, o Veiga, o Aníbal Moreno, o Vitor Reis e o Gustavo Gomes, além do Everton. Coloquei ali em vermelho esses caras que foram os mesmos. E aí, se você for analisar quem deve começar jogando ali, entendendo um pouco, tentando entender um pouco a cabeça do Abel, devem ser esses 6 aí. Tá? Esses 6 aí, que é o Everton, o Gomes, o Murilo, que voltou de lesão, o Aníbal Moreno, o Veiga e o Vanderlan, que deve ir para o jogo. Então, o que eu imagino que o Abel vai colocar em campo ali, por coerência, ele vai colocar o Flaco Lopes em campo, até porque vai precisar de um cara de imposição na área. O Estevão não deve ter condição de jogo, mas ele não vai abrir mão de ter um cara ofensivo do lado direito que faça recomposição também. Então, eu imagino que vai ser o Dudu, tá? Mas pode ser o Rony, que fez um gol e isso vai ganhar pontos com ele no jogo contra o Internacional, fazendo o Palmeiras escapar da derrota. Rafael Veiga, óbvio, vai jogar. Felipe Anderson também descansou para jogar. Aníbal Moreno e Zé Rafael, que descansou para jogar. Acho que da lateral direita ele vai voltar com o Marcos Rocha. É a bola de segurança, até porque a ideia dele vai ser fazer aquela saída de 3 com o Marcos Rocha fazendo a saída de 3 e eu vou já mostrar isso aí. Agora bora falar do Flamengo. O Flamengo não tem o De La Cruz, não tem o Cebolinha desde o início e nem o Bruno Henrique desde o início. Então ele foi com uma estratégia de ter o Luiz Araújo pelo lado esquerdo e o Gerson pelo lado direito. Ele tinha a opção de ir com o Gerson no lugar do De La Cruz e com o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, né? E o Luiz Araújo na ponta direita. Mas por que ele não foi com o Bruno Henrique? Bom, o Bruno Henrique tá voltando agora de lesão e além disso tem um componente tático, né? O Bruno Henrique ele faz muito mais esse deslocamento na direção da área. Ele é um cara muito agudo, ele é quase um atacante, ele tem muita inércia. Apesar de ser muito rápido, ter muita velocidade final, ele tem uma menor aceleração, por exemplo, de espaço curto do que o Luiz Araújo, que é um jogador que compõe taticamente muito melhor, por defender muito, correr muito para trás também. E o Bruno Henrique tem um pouco mais de dificuldade, não é que ele não faça, ele não é esse tipo de jogador tão característico. E nesse jogo de muitas inversões, o Flamengo precisa ter um meio de campo largo. Eu vou já explicar isso para vocês. Do outro lado, vai ter um jogador que é um todo-campista ali, o Gerson faz qualquer função, mas ele também é um volante. Aí ele vai poder fazer essas idas e vindas, embora vá também trabalhar muito com bola, né? Muito trabalhando essa bola e tentando manter a posse de bola. Ele, junto com Arrascaeta e Pedro, deve ajudar muito o time a ficar com a bola para frear essa pressão que o Palmeiras vai tentar imprimir. Então eu imagino com as duas equipes assim formadas em campo, e aí a grande estratégia que o Palmeiras deve ter é sair jogando com essa saída de 3, com o Marcos Rocha, o Gomes e o Murilo, o Aníbal Moreno e o Zé Rafael por dentro, o Dudu trabalhando como se fosse um ala direito, ou o Rony, e o Vanderlan do lado oposto. O que o Flamengo vai tentar fazer com o Tite? Colocar o Luiz Araújo e o Gerson praticamente encaixados nesses dois jogadores. Então o encaixe do Luiz Araújo não vai ser com o lateral Marcos Rocha, vai ser com o ponta Dudu ou Rony. Já o Gerson vai encaixar no Vanderlan. E aí, quando o Palmeiras sair jogando e conseguir encontrar um lado do campo, que vai ser exatamente o que eles querem, como é que eles fazem para progredir? Eles tentam inverter esse jogo, né? Atrair o Flamengo para um lado do campo, para inverter esse jogo e aí balançar esse meio de campo do Flamengo. Por isso que é importante ter um meio de campo tão largo. E é assim que eles vão progredindo em campo. Eles, de inversão em inversão, eles vão conseguir progredir no campo e colocar os jogadores dentro do bloco defensivo do Flamengo. A partir do momento que eles chegam dentro desse bloco defensivo, eles já entram numa zona de cruzamento. É um time que não espera chegar na linha de fundo para cruzar. Um dos times que mais cruza a bola no país. Geralmente é o que mais cruza a bola no país. E aí, o segredo nessa hora é ser um cara que pressiona, ter sempre um cara que pressiona o homem da bola para fazer o tal do contexto de bola coberta e manter a compactação de bloco, porque ele vai colocar no mínimo o Felipe Anderson, o Zé Rafael, o Rafael Veiga e o jogador do lado oposto, seja o Vanderlan, seja o Dudu, eles vão estar sempre nesse entrelinhas ali, ou atacando espaço na última linha, ou ocupando esse entrelinhas para fazer finalização de fora da área, ou cruzamento para trás, para esses caras receberem. É um jogo, de certa forma,
rústico, mas ao mesmo tempo é muito competente e já tem muita história de título. Não dá para menosprezar, apesar da vantagem parcial, as possibilidades que o Palmeiras pode ter de reverter esse placar, como já fez recentemente nos seus domínios. É claro que o Flamengo é um time aparentemente maduro, taticamente, tecnicamente, para não sofrer tanto, mas é utopia imaginar em tranquilidade na noite de logo mais. É óbvio que vai haver muita pressão e o Flamengo tem que fazer de tudo para passar pelo primeiro tempo ali, baliza a 0 sem sofrer gols. É muito importante isso. Além disso, é claro que com a capacidade criativa que o Flamengo tem e com o nível de exposição que o Palmeiras vai ter e com a exposição também que essa lateral de bloco do Palmeiras fica nas transições, um time que vai ter o Luiz Araújo vai poder também feri-los muito, além do talento do Arrascaeta, do Gerson, etc. Muita gente reclamando da ausência do De La Cruz. A gente avisou aqui, o De La Cruz tem problema de cartilagem no joelho. Ele não joga todos os jogos dos seus times. Ano passado ele jogou 60% dos jogos do River, que joga muito menos jogos que o Flamengo. O De La Cruz não vai jogar todos os jogos e é natural que ele fique fora de alguns. Deve estar sendo preparado numa redoma para poder enfrentar o Bolívar ou começar pelo Palmeiras e depois o Bolívar. Lembrando que as equipes que vão jogar logo mais se enfrentam de novo no domingo. A gente vai estar aqui logo mais fazendo pós-jogo e já fazendo pré-jogo do jogo contra o Palmeiras. É bom que economiza o tempo de estudar adversário, tá bom? E aí, você tá otimista, tá pessimista? Comenta aí no vídeo. Deixa o teu like que esse vídeo vai ficar obsoleto já já. E não te esquece, se você curte escutar comentários táticos, vem se tornar membro do canal. R$5 por mês você vai receber comentários táticos via áudio no teu WhatsApp durante todos os jogos do Flamengo, tá bom? Muito obrigado e eu fui.